Anokendarase. Na conte mene canto na nana condere. Na condere manassa conde nene canto que menene façai. Eu quero elogiar este pastor aqui. Essas línguas estranhas que ele está falando parece muito ser verdadeira. Ele pode estar mentindo? Pode. Talvez ele seja um homem que viaje por aldeias indígenas e tenha aprendido esta língua entre os índios e talvez esteja falando aí para enganar os irmãos. E talvez não, talvez seja mesmo línguas estranhas, Deus usando o homem. Então não estou aqui para julgar se sim ou que não. Ele está nas mãos de Deus. Se estiver mentindo, se tiver aprendido essa língua entre os índios e estiver mentindo para os irmãos, ele que se acerte com Deus. Porém, se não estiver mentindo, amém. Isso mesmo. Assim que as línguas estranhas são. Esta é a forma correta, de acordo com a Bíblia. Observe que ele não usa uma repetição. Por exemplo, cambia Surinâmia. Se em um culto um pastor fala cambia Surinâmia, no outro culto ele fala de novo cambia Surinâmia, e durante todo o ministério dele ele só sabe falar cambia Surinâmia, então isso não é línguas estranhas, é um costume que a pessoa pegou. Um certo que a pessoa não consegue pregar sem falar essas coisas. Mas no caso deste pastor aqui, há uma probabilidade da sua língua estranha ser verdadeira, porque ele não usa repetições, cada palavra é diferente, parece que está tendo um diálogo. Parece que verdadeiramente está saindo uma mensagem da boca dele em outra língua que não é a nossa. Primeiramente ele fala Anokendarasé. Em seguida ele fala na continemencanto, na nanaconderé. Você está vendo que não é uma repetição, ele está desenvolvendo um diálogo. Ele não está dizendo xalabandaia, xalabandaia, xalabandaia a vida toda. Ele está desenvolvendo uma frase, cada palavra diz uma coisa diferente. Observe esta frase. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Você não entendeu nada, porém você notou que cada palavra diz uma coisa. Por quê? Porque isto é uma frase inglesa. Jesus Christ, Jesus Cristo, is the same, é o mesmo. Yesterday, ontem. Today, hoje. And forever, e para sempre. Agora imagine se eu ficasse yesterday, 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 yesterday. Isso não é uma frase, isso é a repetição de uma única palavra. Então se você fica cambia Surinâmia, cambia Surinâmia, cambia Surinâmia, isso não é línguas estranhas, isso é um som que você imaginou e fica repetindo ele. Se Deus quer falar alguma coisa em outra língua para nós, ele vai desenvolver uma frase. Ele vai tipo dizer, irmão fulano de tal, você está em pecado. Você precisa parar de viver desta maneira, porque o tempo está próximo. Você viu? Tem que ter uma frase, tem que ter uma mensagem, tem que dizer algo. E quando alguém fala em outra língua, Deus só permite ele falar, porque naquele mesmo culto tem outra pessoa que tem o dom para entender aquilo e dizer para o povo em português claro o que aquela frase em outra língua falou. Por exemplo, no livro Diário de Gunavingri, no início do movimento pentecostal, quando Deus ainda estava operando neles, quando os dois missionários Daniel Berg e Gunnar Wingli saíram da Suécia e foram para Chicago, nos Estados Unidos,
Naquele livro, eles dizem que chegaram na casa de um irmão em Chicago. O irmão era americano, o irmão só sabia falar inglês. E aquele irmão que residia em Chicago começou a falar com eles em outra língua, enquanto estavam orando. E quando a língua estranha que aquele irmão falou foi interpretada, a língua dizia: vocês vão para a América do Sul, para um lugar chamado Belém do Pará, num país chamado Brasil, e ali vocês vão levantar uma obra para o Senhor. A língua estranha não ficou repetindo Cúmbia Surinâmia, Cúmbia Surinâmia, Cúmbia Surinâmia. Não, a língua falou, só que em outra língua, uma frase completa. Vocês vão para a América do Sul, para um país chamado Brasil, uma cidade chamada Belém, e vão levantar ali um trabalho para o Senhor. Desenvolver uma frase, não uma repetição de uma palavra. Segundo o livro Diário de Gunavingli, quando eles chegaram em Belém do Pará, Gunavingli arranjou um emprego e eles foram estudar a língua portuguesa para poder se comunicar com o povo de Belém do Pará. E dizem eles que quando aprenderam falar português, descobriram que a língua que foi falada pelo irmão americano lá em Chicago era português. Você viu como os pentecostais, quando iniciaram em 1910, 1915, as línguas estranhas que eles falavam era igual de Atos 2, eram línguas das nações. Agora um irmão me perguntou, ele disse: mas olha, na mensagem do irmão Branham tem uma irmã que fala em línguas estranhas e não era francês, não era português, não era sueco, não era de nação nenhuma. Bom, se não era igual às línguas de Atos 2, que eram língua das nações, então essa língua dessa irmã é falsa. Mas como ele disse que foi interpretado e o irmão Branham até aprovou isso, dizendo que aquilo era certo, era verdade, então pode ter certeza, irmão, a língua que esta irmã falou é sim uma língua de alguma nação aqui da terra mesmo. Talvez seja uma língua indígena, ou de uma tribo que não conhecemos, ou dialetos antigos de civilizações que nem existem mais, como a língua dos astecas, dos incas, dos maias, dos sumérios. A verdade é que ela não pode ter falado outra coisa diferente de Atos 2. O que este irmão aqui deste vídeo está falando em outra língua, aparentemente parece ser uma língua indígena. Mas observe, é uma língua de alguma tribo da terra, de alguma nação, de algum povo. Quando Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada teria, ele não está dizendo com isso que no dia de Pentecostes os apóstolos falaram a língua dos anjos. Ele apenas está dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, de todas as tribos da terra, até mesmo de nações que nem existem mais, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. Mas ele não está dizendo que no dia de Pentecoste os apóstolos falaram a língua dos anjos. Nos cultos do irmão Branham, muitas vezes as línguas estranhas vinham em francês. Como sabemos da conhecida profecia do amor divino, que dizia, porque tu tens escolhido este caminho difícil e assim por diante. O irmão Branham diz que isso foi dito em francês no culto, e uma pessoa que estava ali, que falava francês, compreendeu e traduziu. Mas isso não significa que toda língua estranha virá em francês. Ela poderá até vir em língua de uma nação que nem existe mais, civilizações antigas, línguas que já não existem. Mas são línguas que uma vez foi falado na terra em algum lugar. Em Atos 2, a Bíblia diz, quem era da Capadócia entendia em capadócio. Quem era do Egito entendia em egípcio.
Isso significa que se você estivesse lá naquele dia, você ia entender o que Pedro estava falando em português. Muito bem, meu próximo vídeo será essas línguas estranhas, mesmo elas sendo verdadeiras, como no caso do irmão aqui. Não sei se é verdadeira. Eu apenas tenho um pressentimento que pode ser, porque ele não usa repetições, mas parece que ele desenvolve uma frase. Mas meu próximo vídeo é falar em línguas estranhas. Significa que a pessoa tem o Espírito Santo? Por exemplo, esse irmão aí, mesmo que esta língua estranha que ele falou seja verdadeira, isso prova que ele tem o Espírito Santo? Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.